Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 66º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, em Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertencem a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para a sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele.
O dono da casa saiu para falar com eles e disse: Não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa. Não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora, e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: Levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isto diziam: Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusar da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra esta cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos aqueles homens malignos, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos este mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar.
Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Além disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais de 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas, das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá, e no campo mataram os 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles, e diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás
e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta, e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel, em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom, e ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens, seguiram-nos de perto até Gidom, e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia, morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhe daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi neste tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que, de ano em ano, há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona.
Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: Vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: Tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Chegamos ao fim da leitura de nosso 66º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.